Deus, a paz do Senhor, caros irmãos e irmãs que estão presentes com a gente e também você que está aí conosco através de mídias sociais. Que Deus abençoe. Você que vai estar aí também através do YouTube, aproveita, dê um like aí, aproveita, compartilhe esse material, tá bem? Quando chegar para você. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Hoje tivemos nossa reunião administrativa ABN Conad CP virtualmente, através do Meet Google. Foi uma bênção, com a participação dos nossos obreiros, nossos líderes aqui da nossa região, né? E temos os demais, não puderam entrar, mas estão aí firmes na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus vai caminhando dia após dia, não é? Graças a Deus. Pedir aqui a pastora Doris Ney, que deu uma passada para mim nesses microfones, é onde todo domingo já fica sendo tradicional. Vai gravar microfones dos lados, por gentileza. Então já aproveita e coloca aí no jeito para aparecer meu rosto. Muito bem, muito bem. Não estava aparecendo o microfone, é isso? Mas mesmo assim eu prefiro assim, é melhor para não errarmos, né? Muito bem, meus caros irmãos, Marcos capítulo 8, versículo 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo escrevera o evangelista Marcos, no capítulo 8 e o versículo 2, dizendo a palavra de Deus: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de muito longe. Graças a Deus, esse texto diz respeito à segunda multiplicação de pães. A primeira multiplicação de pães aconteceu de uma forma praticamente igual, só que a primeira multiplicação de pães, a multidão era muito maior. Na primeira multiplicação de pães tinha homens, mulheres e crianças, né? Que perfazia entre 18 a 20 mil pessoas. Na segunda multiplicação de pães, estavam ali agrupados em torno de 4.000 pessoas, que é um grupo considerável, né? 4.000 pessoas, ouvindo Jesus falar. Imagine a extensão deste sermão. Imagine quantos tópicos tinha o sermão que Jesus ministrou para aquela multidão, porque durou 3 dias. E 3 dias a multidão ali sem arredar o pé, sem ficar, lógico, naquele tempo não tinha relógio, mas se tivesse, estavam de olho no relógio, sem olhar para o relógio, sem se lembrar que estavam com fome, não é? E eles estavam ali há 3 dias. Jesus estava com aquela multidão. O ministério de Jesus se deu quando havia para a terra toda uma língua universal, a língua grego koiné, que todos falavam, né? Inclusive os judeus falavam o grego koiné, que era o grego popular da época. Também falavam o hebraico, o aramaico. Então a língua que perfazia o ministério de Jesus era o grego. Então, se ele falasse em aramaico, nem todas as pessoas sabiam o que ele estava dizendo. Se ele também falasse só em hebraico, também não eram todas as pessoas que entendiam, porque teriam que ter intérprete. Então, se ele falasse o grego, todos
conheciam, porque era a língua tradicional da época. Então havia uma língua, uma cultura, que era a cultura grega. Também havia uma religião, maior religião da época, era o judaísmo. Então, a religião de Jesus cresceu nela, o judaísmo, onde tinha o templo judaico. Depois tinha o império bélico, para trazer segurança para as pessoas. O império romano, que era um império bélico, muito embora era também um império político, era muito mais um império bélico do que político. O Império Romano, ele enfatizava muito mais a segurança dos seus cidadãos do que exatamente envolvimento político. Então, para Jesus ministrar e para exercer o seu ministério, havia então um império, o Império Romano. O Império Romano deu condições para Jesus não pregar somente em um estado, não pregar somente em algumas cidades. O Império Romano deu condições para Jesus sair de Jerusalém, em Israel, caminhar e ir sem precisar mostrar nenhum passaporte, ir para a Síria. Ele constantemente estava na Síria. Aquela mulher que saiu correndo atrás dele, pedindo para ele resolver o problema da sua filha, não era em Israel, era na Síria. E ele estava lá com todos os seus discípulos acompanhando ele, sem precisar mostrar passaporte, sem alfândega, não tinha nenhuma interrupção. Então, o ministério de Jesus, chamado por Paulo de plenitude dos tempos, realmente estava totalmente preparado para a implantação do reino de Deus aqui na face desta terra. E foi isso que Jesus fez durante 3 anos. Ele ministrou durante 3 anos para implantar o reino aqui na terra. Não se implanta o reino apenas com projetos, não se implanta um reino apenas com idealizações. Jesus não deixou o reino dele apenas em um projeto engavetado. Não. Quando ele disse para a mulher, para a mãe dele, não é chegada a minha hora, é porque o projeto estava pronto. Ele estava esperando um ok do céu para colocar em prática o projeto da implantação do reino. E como é que ele implantou o reino? Falando. A fala. É por isso que ele é chamado de o Verbo de Deus. Ele é a fala de Deus. Deus fala com a gente por meio do Cristo, porque Cristo é o Verbo, Cristo é a fala, e não implantou-se o reino senão por meio da fala. Então Jesus não se cansava de falar, ele não se cansava de ministrar, porque as ministrações de Jesus eram exatamente para ensinar as multidões sobre o reino que estava sendo implantado aqui na face desta terra. E aonde ele ia, estava afluída grandes multidões. E agora, mais uma vez, Jesus vai para um lugar desértico. Jesus ele sai do meio do barulho da cidade de Jerusalém, ou das cidades vizinhas de Jerusalém. E ele vai agora para um deserto, um lugar tranquilo, um lugar que não teria pessoas para concorrer com ele, falando, conversando. As pessoas ficariam em silêncio e ele falaria a esta multidão.
E é exatamente isso que ele fez, levou a multidão para um lugar desértico. E lá ele demora 3 dias para falar o que ele queria sobre o reino. Ele demora 3 dias para executar uma mensagem, um sermão. 3 dias. Não era um sermão como a gente acostuma ministrar, porque não temos tempo. A gente faz um sermão de introdução, 3 pontos, finalização e vamos embora. Jesus não era assim, não. O ministério de Jesus, ele tinha intenção de ensinar verdadeiramente sobre o reino, e ele não tinha pressa para ir embora. Tanto é que demorou 3 dias. Então, quando Jesus está com essa multidão, a gente sabe que lá no meio dessa multidão estavam um dos grupos do judaísmo. Você sabe que o judaísmo tem várias facções, vários grupos. Os grupos mais famosos do judaísmo são os saduceus, de onde vêm os sacerdotes, são os sacerdotes. E vem os fariseus. Fariseus são os que gostam da lei, guardam a lei, conversam sobre a lei, explicam sobre a lei. E eles entendiam tudo de lei, mas eram hipócritas. E é por isso que Jesus condenou as atitudes dos fariseus, não porque eles não conheciam, de jeito nenhum, eles conheciam, e muito porque eles eram doutores da lei, mas eles eram hipócritas. Eles mandavam os outros fazer e eles mesmos não faziam. Eles exigiam respeito, reverência, mas eles não reverenciavam as demais autoridades. E eles eram críticos de plantão. Conhece algum fariseu? Crítico de plantão. Não consegue abrir a boca para falar nada a não ser uma crítica. Não, o congresso estava bom, mas o irmão desafinou. O congresso estava legal, mas a guitarra não estava no tom. O congresso estava legal, mas pelo amor de Deus, o que o pregador falou, aquela palavra daquele pregador não está com nada, não. Conhece algum crítico de plantão? Não, essa pintura ficou legal, mas olha, eu pintaria melhor. Não, essa construção, mas eu faria melhor. Não, o grupo cantou legal, mas teve umas falhas. Não consegue ficar quieto dizendo que está tudo ok. Não, tem que ter uma crítica. Jesus não estava longe disso, não se livrou disso. Ele ficou com os críticos de plantão. Quem eram? Fariseus. E os fariseus, eles falavam com autoridade, porque eles eram doutores da lei. Não eram qualquer que estava falando, não. Quem estava falando é quem entendia da lei, mas eram hipócritas. A Bíblia diz que nesse contexto ele ministrou para implantar o reino, e com essa multidão ele sentiu compaixão. E eu disse aqui na nossa reunião que um dos elementos principais de Jesus é sentir sobre nós, ter sentimentos sobre nós. Às vezes ele não fala nada para a gente, ele fica quieto 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Mas são 5 anos, 10 anos do nosso lado sentindo o que a gente está sentindo, mas ele não fala, ele apenas sente. A Bíblia diz assim: e Jesus, sentindo íntima compaixão, misericórdia daquela multidão. Por quê? Porque viu que a multidão estava a postos, a multidão não dispersou-se, a multidão permaneceu ali, a multidão ficou em silêncio para ouvi-lo os 3 dias. E Jesus então
vendo aquela situação, a obediência daquela multidão, a submissão daquela multidão, agora tem pena, tem compaixão. A primeira vez que aconteceu a transformação, a multiplicação dos pães, também Jesus teve compaixão. E agora, novamente, tem compaixão. Lembrando que o nosso Mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele tem compaixão de nós. Ele sente por nós. Ele apieda-se de nós. Ele sente o que nós estamos sentindo. Ele é homem como nós. Ele humanizou-se para sentir na pele o que nós sentimos. Ele humanizou-se para entristecer-se como nós nos entristecemos. Ele disse perto da morte: a minha alma está triste até a morte. Ela está angustiada até a morte. Então dizer que Jesus não tem sentimento é algo totalmente antibíblico, porque Jesus tem sentimento, e Ele sente por mim, e Ele sente por você. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus não apenas sente, não apenas está pronto para sentir, porque sentir a gente sente, passa na rua, vemos um mendigo e dizemos: que pena, olha que pena, olha o frio desse. O mendigo sem uma roupa adequada, sem uma blusa, algo para cobri-lo, às vezes descalço, e a gente pode até se apiedar, a gente pode até na hora conversar entre si, se estivermos em duas pessoas, dizendo: que pena que dá desta pessoa. Acontece que Jesus, Ele não apenas diz: que pena que eu tenho do fulano de tal, como eu estou sentindo o que o fulano de tal está sentindo. Não é só isso. Ele toma uma atitude para nos ajudar, muito diferente dos seres humanos, que apenas apieda-se, apenas tem pena, apenas tem dor, mas fica no máximo nisso. Existem alguns videozinhos correndo aí de algumas piadinhas nessas plataformas de mídias sociais, que mostram um irmão vindo para um pastor, e chega no pastor e fala: pastor, a irmã fulano de tal está passando fome. E o que o pastor diz para ele? Vamos orar, irmão. E o irmão fala assim: não, pastor, oração não resolve, vamos levar uma cesta básica. E ele diz: não, irmão, a igreja não é ação social. A igreja não foi feita para ação social. Quem disse que não? Se tem uma instituição na terra que deve agir com ação social, tem compromisso, responsabilidade com ação social, é chamada a instituição religiosa, a igreja local. Mas quem é que faz? Os crentes, os membros da igreja. Então o pastor não pode apenas sentir, ele precisa agir. Ele não pode somente dizer: fulano de tal está passando fome, e ir dormir. Um pastor que vai dormir tranquilamente ao saber que alguém está passando fome, esse pastor nunca foi chamado por Deus, não tem o chamado de Cristo na sua vida. Não. Jesus, vendo a multidão, sentiu íntima compaixão daquela multidão. Por quê? Porque a multidão tinha necessidade. Mas a necessidade, elas não conseguiriam fazer nada, elas iriam embora com aquela necessidade, elas iriam trafegar pelo deserto com fome. Jesus, inteligente como é, Jesus conhecedor de todas as coisas, como Ele tem o conhecimento, Ele mesmo disse: é provável
que essas pessoas que estão em jejum há 3 dias, elas ao irem embora vão desfalecer pelo caminho. Elas não vão conseguir chegar na sua residência. Vamos resolver o problema para essas pessoas antes que elas morram no meio do caminho com inanição, cheio de fome. Jesus conhece a nossa necessidade. Não apenas tem sentimento, não apenas sente por nós, mas Ele está pronto para resolver o nosso problema. Agora, eu disse na nossa reunião de manhã, eu quero enfatizar novamente aqui, que Jesus, sendo Deus, Ele não apenas age, mas Ele coloca a igreja para ação. A igreja é quem age em nome do Cristo vivo. Não é o Cristo vivo que tem que descer do seu trono lá da glória e aqui ir resolver o problema de cama, mesa, banho, higiene de alguém. Não! Quem resolve o problema é a igreja. No primeiro século da era cristã, a Bíblia diz no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos que a igreja tinha necessidade. Jesus não desceu para resolver a necessidade da igreja primitiva, não. Lá tinha líderes, e os líderes disseram: vamos escolher 7 varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo e constituamos sobre esse importante negócio, ou seja, para resolver o problema de fome no meio do povo. Vamos colocar 7 pessoas para resolver necessidades das pessoas, não só para sentir, mas para resolver. 7 varões chamados de diáconos, diaconós no grego, aqueles que servem, aqueles que resolvem o problema, aqueles que chegam e batem na porta da casa da irmã e dizem: irmã, eu vim aqui para resolver o problema da irmã. Qual, meu irmão? É que eu fiquei sabendo que a irmã está desempregada, vindo aqui para pagar sua água, sua luz, seu aluguel, e a compra está aqui. Quem resolveu? A igreja. Não é só sentir. Pastor, eu vou colocar 10 litros de gasolina no seu carro para o senhor fazer a obra. Estou sentindo aqui. Não é só sentir, é agir. Esse negócio de só sentir, gente, só sentimento, tem um ditado popular que não enche barriga, não. Não. Jesus, tendo íntima compaixão, sentiu íntima compaixão da humanidade, da multidão que estava perto dele, e chamou os seus discípulos: vamos resolver, pessoal. A multidão está com fome, vamos resolver. Os discípulos, como a gente bem conhece, como é que é crente, como é que é o pleno, os discípulos caíram fora. Os discípulos não quiseram envolver-se com Jesus, não. É como se eles dissessem assim: ó, o senhor está sentindo, o senhor resolva. Não está escrito isso no texto, mas eu estou parafraseando e conjecturando. Aqueles discípulos não queriam envolvimento, não. Assim como muitos de nós não queremos nos envolver com os outros. Ele que se vire, ele que entrou no problema, ele que saia. O quanto que a Bíblia ensina é diferente. A Bíblia diz que nós devemos estar unidos ao nosso irmão, ajudando o nosso irmão, a fim de que ele não fique nessa situação deplorável. A Bíblia diz no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que havendo problemas entre os gregos e os judeus, porque as mulheres judias recebiam donativos, mas as gregas não, então constituíram-se homens e mulheres para resolver o problema.
não é só sentir, é resolver problemas. Jesus chama os discípulos: tendes alguma coisa de comer? Mas os discípulos não podiam mentir para Jesus, porque Jesus é Jesus, mas também é Deus, 100% homem, 100% Deus. Se eles mentissem, seriam desmascarados. Então eles falaram a verdade: temos. Quantos pães tens? 7 pães. Aí é lógico, um dos discípulos já toma uma palavra e fala: mas o que é 7 pães para tanta gente? Nós não vamos conseguir resolver o problema. Deixa isso para lá, despede o povo em paz, despede eles, não vamos conseguir resolver. Nós não temos condições de pôr a mão, não vamos nem pôr a mão, se não temos condições de resolver, não vamos pôr a mão. E eu aprendo com a palavra de Deus e com a história bíblica que problemas quem resolve são os próprios da igreja. Não adianta querer que os problemas sejam resolvidos lá pelo governo do estado, pelo presidente da república, por deputados, por senadores, por prefeito, por vereadores, por empresários. Não! É reunir a igreja e a igreja resolve o problema. Por quê? Porque vai acontecer milagres. A igreja vai dizer: mas o que é para tanto? E aí Jesus, como se ele estivesse dizendo assim: é muito, na minha mão é muito. 7 pães para 4.000 pessoas, vindo na minha mão, é muito até. Traga os 7 pães. E trouxeram os 7 pães. Jesus, ainda com íntima compaixão, cheio de misericórdia. Sabe por que eu estou vivo? Porque Jesus não só sente, ele age. Isso é misericórdia. Você está vivo porque Jesus não só sente por causa de você, ele age. Sabe por que você não morreu com uma jamanta em cima do seu carro? Porque ele não só sente, ele age. Por isso, e aí vem a palavra de Deus assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, ou seja, nós não morremos. Então, Jesus chama os discípulos e pede os pães. E os pães vêm, e agora ele reparte os pães, dá graça a Deus. E a responsabilidade não é dele de dividir, a responsabilidade são dos discípulos. Há uma cooperação. Resolução de problemas não é somente para o pastor, resolução de problemas não é somente para um. Não pode deixar nas mãos de uma pessoa só resolver um problema coletivo de uma igreja local. Jesus, ele está ali para fazer o trabalho divino, mas ele espera que a igreja se reúna para fazer o trabalho humano. E aqueles discípulos se reuniram e encheram suas aljavas, alcovas ou cestos, e começaram a distribuir no meio da multidão que já estava assentadas, porque Jesus dava ordem para eles se assentarem. E eles começaram a comer. O texto diz que tinha alguns peixinhos, não sei quantos, mas eles comeram peixe também, comeram pães também e se fartaram. Sim, se fartaram. Até que vieram a Jesus e disseram: todos já comeram e se fartaram. E Jesus então disse assim: agora vocês tragam o cesto de vocês e agora vocês comam. Aprendo aqui que não é para a gente querer se alimentar e deixar o problema para resolver depois. Aprendo aqui que o problema é para ser resolvido e deixar a fome para lá. Enquanto não resolver o problema, nós não podemos parar para dormir, parar para descansar, parar para ter lazer, parar para se alimentar. Aqueles discípulos não pararam, eles tiveram um grande trabalho para dar comida para 4.000 pessoas. E quando ninguém mais queria comer, aí vieram a Jesus e disseram:
não querem mais comer, agora vocês comam. E eles comeram. E Jesus diz assim: o que sobrou? Sobraram 7 cestos cheios de pães. Ou então guarde, vamos levar os cestos cheios de pães para vocês comerem depois. Ou seja, milagre que Jesus faz é um milagre que sobra. Não é um milagre na estica, não. O milagre é que quando Jesus põe sua mão, ele põe sua mão naquilo que nós não imaginamos e falamos assim: quem somos nós para alcançarmos tal proeza? Quem somos nós para que isso aconteça? Não, nós não somos mesmo nada e ninguém sem Ele, mas quando colocamos a mão dEle, aí Ele faz um milagre. Só que Ele quer um envolvimento nosso, Ele quer que nós nos envolvamos naquilo que Ele está fazendo por nós, e quando a gente se envolve, a gente vê o milagre e ficamos maravilhados, com os olhos estatalados, maravilhados em ver como aconteceu tal coisa. Nós estamos vivendo isso na ADN. As pessoas dizem: como está acontecendo isso? Jamais aconteceria normalmente. Sim, é verdade, normalmente não aconteceria mesmo, mas foi colocado nas mãos de Jesus. Ele deu graça ao Pai e Ele colocou novamente em nossas mãos, e Ele disse: agora distribua. E nós estamos distribuindo a palavra de Deus, e o milagre Ele vai fazendo por nós, e as pessoas vão dizendo: como aconteceu isso? A resposta é: Jesus está envolvido, sentindo e realizando. Você vai embora nesta noite, você na live, vai embora nesta noite tendo a convicção: Jesus não apenas sente, Jesus age. Jesus não está só sentindo a sua tristeza, o seu desaporo, não está somente sentindo a sua alma entristecida. Ele não se entristece só com você, Ele projeta a sua vitória, e Ele age, e Ele vai usar alguém para te dar o que você está precisando, para acontecer na sua vida o que você está precisando. Sim, é assim que Ele faz. Ele age, e quando Ele age, Ele usa alguém. E quando Ele usa alguém, as coisas acontecem, e a gente fica sem saber, ficamos com os olhos estatalados em ver o grande milagre que Deus opera. Deus é Deus de compaixão. Jesus sentiu íntima compaixão, misericórdia pela multidão, e Ele continua sentindo compaixão por mim, compaixão por você, e é a causa de nós sermos vitoriosos, não morrermos, não sermos desfalecidos no meio do caminho, é porque Ele tem compaixão. Creia em Deus, creia em Jesus, Ele sente por você, e Ele está trabalhando pela sua vitória. Deus em Cristo Jesus nos abençoe, em nome do Senhor.